Boa noite. Como não compreender Lacan, o sentido e o não sentido na psicose. Gente, nós estamos no seminário quinzenal, né, lacaniano. Nós estamos estudando a psicose. A psicose, quando nós pensamos na psicose, vem logo a esquizofrenia, né? Seria o protótipo da estrutura psicótica. E que, como eu disse, foi o início da carreira de Lacan e não foi o início da carreira de Freud. Freud estudou mais as neuroses histéricas e Lacan os psicóticos. A tese de Lacan fala dessa questão dos psicóticos. Nessa primeira fotografia aqui nós temos de sempre Freud e Lacan, né? E temos a escritora inglesa Virginia Woolf, né? Virginia Woolf foi uma escritora de bastante sucesso, casada com Leonard Woolf, o editor de Freud na Inglaterra, o marido dela e ela. Eles eram os editores. Ela sofria de transtorno psicótico bipolar. E, finalmente, é um caso interessante. Eu não sei se ela chegou a ver Freud, talvez tenha chegado, né? Mas ela, antes, numa dada sessão de delírios que ela tem, ela ouve pássaros cantando em grego, né? E ela dizia que sofria muito e que se isso viesse a acontecer, essa descompensação, porque quando o pai morre, ela ficou mais ou menos 15 anos bem, Virginia Woolf, segundo os registros. Porque o pai era muito tirano, não deixou ela ir à universidade, os irmãos puderam ir, ela não foi. Ela foi educada em casa, aprendeu grego, latim, história clássica, isso, aquilo outro, tudo pelo pai. Era um homem extremamente instruído, ele educou a filha, mas ao mesmo tempo houve problemas, ela foi abusada por 2 meios-irmãos, né? Então o caso clínico de Virginia Woolf é um caso que nós já olhamos aqui. Uma escritora belíssima. Eu sou apaixonado pelo livro dela, Orlando, né? Eu gosto muito de Orlando, que é um livro em que ela se inspira numa amiga, que supostamente parece que ela tivesse um caso amoroso com ela, né? Você se lembra o nome dela? Não me lembro. É uma amiga e ela é batizada, vamos dizer, ela é benzida pela rainha Elizabeth I e ela ocupa vários cargos, várias posições. Há períodos que ela é homem, há períodos que Orlando é mulher, períodos que Orlando é homem, períodos que Orlando é mulher. Isso termina nos tempos modernos, né? Vem de Elizabeth I, ele é embaixador, ele começa como embaixador de Elizabeth I em algum país do mundo. Então é um livro belíssimo, Orlando, quem quiser ler alguma coisa, muito agradável. Então a Virginia Woolf é um caso também em que a literatura, de alguma forma, foi uma suplência estabilizadora do quadro psicótico que ela tinha, né? A morte do pai parece que lhe fez muito bem durante muito tempo, por causa da tirania, né? Aqui nós temos James Joyce, né? Que nasceu em 1882. Nós estamos mostrando figuras importantes do campo da psicose e da cultura, né? Ele nasceu em 1882 e morreu em 1941. James Joyce, que escreveu obras como O Artista Quando Jovem, escreveu Ulisses, que é uma obra colossal, que acontece em 24 horas. Para ser uma homologia ao Ulisses de Ulisses, que é equivalente à Odisseia de Homero, né? Ele escreveu também Finnegan's Wake, um texto escrito em mais de 50 idiomas misturados, com a ajuda do Samuel Beckett, que era secretário do Joyce, né? Pesquisando palavras para colocar na obra Finnegan's Wake. Aqui temos Franz Kafka, que é uma figura que é um exemplo de estabilização da estrutura psicótica, ficou estabilizada. Ele tinha um pai tirano. Essa aqui
A embaixadora da República Tcheca me trouxe um livro em francês, Lettres au Père, em francês. Mas aqui ele botou a capa em inglês. Eu estou com o livro lá, estou lendo. E eu acho que nós podemos até fazer um seminário sobre este livro, né? É muito interessante. Ele escreve um livro que tem uma carta que tem mais ou menos 100 páginas para o pai tirano, né? E Julie Kafka, a mãe, lê e ela não tem coragem de entregar para o pai. Enfim. E ele teve uma vida extremamente complicada, tudo que ele escrevia falava do pai, teve a metamorfose em que ele vira uma barata, tem o processo em que ele é julgado, ele não conhece o juiz, não sabe qual é a culpa, até ser executado, né? Então ele tinha um super-eu tirânico muito grande, não publicou nada em vida e tudo ficou aos cuidados de um amigo que editou a obra dele após a morte, né? Temos o Castelo e uma série de obras. E é interessante estudar esse texto. Carta ao Pai, nós encontramos ele em língua portuguesa no Brasil. Para quem tiver dificuldade de ler em português, eu entendo que será um excelente tema para o nosso seminário. Psicose e Arte de Francisco Goya, né? Nós temos aqui El 3 de maio de 1808 em Madrid, o fuzilamento de soldados espanhóis pela tropa de Napoleão Bonaparte. Esse uma pintura de Goya, né, que nasceu em 1746 e morreu em 1828. E eu me lembro, se não me engano, que eu vi essa cena reproduzida de maneira igual na obra, no cinema de Louis Buñuel, Le Fantôme de la Liberté, que é uma obra de arte da literatura, da cinematografia no mundo. Vincent Willem van Gogh. Se fala Gogh, né, em português, os brasileiros. Então, Van Gogh, que nasceu em 1853, 1890, aqui um autorretrato com a orelha cortada, ele mesmo cortou, deixou uma imensa obra dentro do expressionismo modernista, né, do estilo expressionista, grandes pinceladas, sem desenhos, né? Aqui é uma fotografia e temos também o autorretrato pintado pelo próprio Van Gogh. Psicose e Filosofia. Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. Aqui está o Anticristo, a obra dele, cujas páginas foram encontradas por um amigo quando ele teve um surto em Basileia, na Suíça, e ele recolhe os manuscritos e finalmente depois é publicado, né? E em Torino, quando ele estava na Itália, ele gostava de ir a Torino, ele andava muito, né? Ele tem uma alucinação e vê um cavalo nas ruas de Torino em 1889 e terminou seus dias em um manicômio em Basileia, na Suíça, em 1900. Um grande, eu diria que faz uma filosofia poética, bastante poética. E eu poderia até adiantar, né, que os poetas têm um discurso psicótico, né? Porque é um discurso que nem ele mesmo sabe o que está dizendo em determinados estilos poéticos, né? Talvez não tanto Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, com o modernismo dele, um poeta da língua portuguesa a quem eu admiro muito. Talvez porque ele poetava, ele fazia poesia sobre temas muito simples da vida cotidiana. Mas há poetas tão herméticos que nós podemos dizer que o discurso dele é psicótico. Por isso que Lacan, quando ele no Hospital de Sainte-Anne passava na apresentação dos doentes, ele sempre dizia: olha, o sujeito é normal, o sujeito do psicótico é normal. Lacan dizia isso. Normal é um exagero lacaniano, mas de alguma forma eu acho que ele queria acabar com um preconceito em relação à questão dos psicóticos, né? Para que os analistas e os
psiquiatras e outros profissionais da esfera psi pudessem ver o psicótico, escutá-lo de maneira normal, como se escuta qualquer pessoa, né? Antoine-Marie José Artaud, Antonin Artaud, que é o nome dele, um teatrólogo importantíssimo. Ele é do surrealismo, né, do período surrealista. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1948. Nós estamos insistindo nessas figuras importantes do mundo da cultura. A psicanálise dialoga com a cultura e tem que dialogar com a cultura, né? Então ele mesmo procurava as internações dele voluntárias nos manicômios de vez em quando. E aqui tem manuscritos dele, fotografia. Ele se internou numa clínica em Rodez, sob os cuidados do Dr. Ferdier, né? Ele tinha uma excelente relação médico-paciente com o Dr. Ferdier, que pedia para ele escrever, ele mandava os escritos, e de acordo com o sintoma positivo delirante rolasse, de acordo com a intensidade do delírio, o Dr. Ferdier mandava dar um eletrochoque nele, de vez em quando, né? A dose do eletrochoque era de acordo com a literatura dele, como que ele escrevesse, né? O Antonin Artaud. Ele não aceitou ser membro do Partido Comunista na França, era muito lúcido, né? Era muito sadio o sujeito de Artaud. Anal dos Loucos, La Nef des Fous, nós já falamos, né? Nós estamos recordando essas coisas, que chegou em 1919 em Paris, parece, essa pintura de Hieronymus Bosch, pintor holandês que nasceu em 1450 a 1516. Anal dos Loucos era uma tradição na Idade Média ou no período próximo da Idade Média, quando se tiravam os loucos das cidades, jogavam em navios em alto mar para que ancorassem em outras terras ou morressem no alto mar. Quer dizer, é um desprestígio para o louco, para o psicótico, essa pintura que está no Louvre, que é de Hieronymus Bosch. Rememorando os mecanismos formadores de estruturas clínicas fundamentais, eu sempre estou insistindo, eu peço desculpas ao público, eu estou sempre insistindo nesses mecanismos fundamentais para a formação das três grandes estruturas: a estrutura psicótica, a estrutura perversa e a estrutura neurótica com as quais nós trabalhamos. Primeiro, eu estou falando, o meu seminário é sobre psicose. Nós podemos falar sobre Verwerfung, que quer dizer recusa. Então, é quando o significante fundamental, um significante fundamental como o significante do nome do pai, é recusado, rejeitado na estruturação inicial do sujeito, né? Então, quando nós temos essa Verwerfung, nós temos a estrutura psicótica, né? Ele caracteriza, ele direciona para a estrutura psicótica. A Verleugnung, o significante é um desmentido, equivale ao desmentido, ou denegado ou desmentido. O significante fálico foi denegado, mas está lá, é a estrutura perversa. E tem o fetichismo como sendo um elemento importante para se começar a estudar a perversão. É possível que a gente faça uma sequência de seminários em torno da perversão, que é bastante complexo, né? Eu assisti as entrevistas de um serial killer, eu não vou dizer nome, que matou 39 pessoas, entre homens e mulheres, e perguntado a ele, o jornalista pergunta o que foi que ele teve na infância. Ele era filho de um bezer, de um fodedor. A mãe não quis mostrar o rosto na entrevista, e ele disse que a casa dele, quando criança, era habitada por prostitutas, travestis, prostituídos, transgêneros, enfim, todo tipo de perversão sexual rolava, e ele nunca conheceu o pai. Então, obviamente que ele tem uma estrutura psicótica, eu não diria psicótica, mas que também
se associa, porque nós não podemos ter estruturas puras, não. Isso aqui é pura psicose, é pura perversão, é pura estrutura neurótica. Não há estruturas puras. Então, uma estrutura, ele é uma psicose, obviamente, e uma estrutura perversa bastante poderosa, né? Gozar com o corpo morto do outro. A Verdrängung, que é o recalque, é a tradução, essa palavra, é o recalque, o significante primordial foi aceito. Rolou o complexo de Édipo, né, na estrutura do inconsciente. Entrou o simbólico do novo Romeu. Temos a maravilhosa estrutura neurótica, né, onde estão a histeria, a neurose histérica, a neurose fóbica, a neurose obsessiva. Releitura lacaniana dos mecanismos formadores da psicose, né? Você sabe que psicose às vezes se chama de... tem vários nomes, né? Enfim, esse termo psicose foi criado por Bleuler, inclusive com o estímulo de Freud. Freud também estimulou no hospital de Zurique, psiquiátrico de Zurique, na Suíça, né, que ele trabalhava. Ele é o criador desse termo esquizofrenia, divisão do pensamento, né? Então, a Verwerfung freudiana, que é a recusa de um significante fundamental, Lacan nomeou de Forclusion, foraclusão, passando para a língua portuguesa. Eu estou revisando isso, é muito importante. A foraclusão é lida por Lacan como a rejeição de um significante fundamental. Não aceito no simbólico do Novo Romeu, real, simbólico, imaginário. Então, um significante fundamental, como é o nome do pai, ele é recusado no simbólico. E aí vem o velho aforisma lacaniano: o que é recusado no simbólico pode aparecer no real em forma de delírio e alucinação. Delírio e alucinação, que são os dois sintomas positivos da psicose ou da esquizofrenia, né? Delírio e alucinação. E os sintomas negativos, eu não vou citá-los aqui, que nós talvez façamos um seminário só sobre isso. Sintomas positivos da esquizofrenia, delírio e alucinação. Sintomas negativos que são ligados a afetos, né? A afetos que rolam angústia, depressão e outras coisas. Então vejam vocês, a foraclusão é lida por Lacan como a rejeição de um significante primordial. Não aceito no simbólico do Novo Romeu RSI. Sigma, se quiser botar o Novo Romeu de 4, pode ser colocado também. Lacan fala do significante buraco. Onde estaria o significante do nome do pai? Não há um buraco, há um vazio. E ele até diz no texto dele, quão perigoso é um vazio, quão delicadamente perigoso é um vazio. E temos a recusa absoluta de um significante fundamental, o S1, como significante mestre, né? Por isso ele colocou esse SN aqui na frente, depois do S3, e a bolinha seria o buraco correspondente ao significante mestre que foi recusado. Aprofundamento da negativação psicotizante, melhor. Aprofundamento da negação psicotizante. Einbeziehung ins Ich. Entrada no eu. A introdução do significante na simbolização do Novo Romeu. Esse significante entra no eu. É uma força para entrar. Há uma Abeyahung, que é a afirmação fundamental para a estruturação do sujeito. Se a Abeyahung se estabelece, é positivo, depois da Einbeziehung ins Ich, antes ou depois, enfim, esses processos, né? Então nós temos a Abeyahung primária, representa a grande afirmação criadora da estrutura significante do sujeito, provavelmente antes da Lalang. E temos a Ausstoßung aus dem Ich. Aus quer dizer para fora. Ausstoßung é a expulsão para fora do eu. Você vê que nós temos uma negatividade absoluta de um significante organizador do sujeito.
Qual o significante? De acordo com o equilíbrio dessas forças negativas e positivas, a que vencer, nós teremos a inscrição ou não do significante mestre, que é o nome do Pai. Repetindo, Einbeziehung ins Ich, Bejahung e Ausstoßung aus dem Ich. Lacan, psiquiatra, frente à psicose. Interessante que Lacan teve a coragem, ele trabalhou como residente de psiquiatria com o Dr. de Clérambault, que era um psiquiatra que trabalhava com as emergências das chefaturas de polícia, de pacientes psicóticos e de outros lugares. Então, acho que influenciado pelo Dr. de Clérambault, ele resolveu fazer a psiquiatria e finalmente se posicionar em relação à psicose. O grande iniciador da psicanálise na França é Lacan. Ainda psiquiatra, apresenta em sua tese de doutorado em psiquiatria a psicose como uma questão do sujeito, de sujeito. A psicose é uma questão de sujeito. Eu disse a vocês, quando ele passava no Hospital Sainte-Anne, os doentes, ele dizia, o sujeito é normal. É uma psicose, mas o sujeito é normal. Talvez ele estivesse dizendo, analistas, analisem os psicóticos, né? Nós não tínhamos maiores possibilidades naquela época, né? O seu escrito de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Da psicose paranoica, se chamava a psicose, a esquizofrenia era chamada de paranoia na Alemanha, na França até aquela época, né? Mas a palavra esquizofrenia, que é a psicose, eu diria, modelo hoje dos nossos estudos, dos estudos das pessoas que lidam com pacientes psíquicos, a esquizofrenia é o mais típico. Esquizo quer dizer divisão, clivagem, frenos quer dizer pensamento em grego, né? O próprio Freud apoiou a criação desse termo, mas Lacan ainda trabalha com a ideia da paranoia. No século XIX, todos os internados dos hospícios da Alemanha tinham o diagnóstico de paranoia. Lacan, na apresentação de sintomas do Hospital Sainte-Anne, eu estou repetindo isso várias vezes, ele apontava o paciente psicótico como um sujeito normal. Não havia uma anormalidade. Porque nós sabemos que esses sintomas positivos da esquizofrenia, que é a psicose e que é o delírio, são formas de pensamento. São formas de pensamento, né? É importante que a gente tenha isso na cabeça. Por que alguns enlouquecem e outros não enlouquecem? A estrutura de James Joyce é psicótica. Um pai tirano. A estrutura de Kafka era psicótica. Um pai tirano. A estrutura de Virginia Woolf tinha um pai psicótico, um pai tirano na sua estrutura. Virginia Woolf desenvolveu, com certeza, a doença, o transtorno bipolar psicótico, mas Joyce não. Joyce conseguiu manter-se a sua estrutura inconsciente da esquizofrenia em estado de estabilidade, de estabilização, em completa estabilização. Por que algumas pessoas vão pela vida fora como sujeitos sem sintoma, subitamente o sintoma psicótico eclode e vira o sintoma, e nós temos os dois sintomas positivos, que é o delírio e que é a alucinação. Então, são da esfera do pensamento. Os sintomas negativos, eu não vou citar hoje, são ligados aos afetos, né? E Lacan, ele fala isso, ele percebe isso na sua tese, que valeria a pena todo mundo ler, porque será uma lição fantástica para a psicanálise. A trilogia lacaniana inicial é em torno da loucura, isso está na tese, gente. Então aqui nós temos o Le Jugement,
o juízo, a razão, julgamento ou razão, podemos traduzir. E aí tem os sintomas positivos, que são, aqui tem os sintomas positivos, que é o delírio e a alucinação. Os sintomas negativos estariam na afetividade, nos afetos, né? L'affectivité, eu botei aqui. Os sintomas negativos da esquizofrenia estariam aí. E o julgamento é a razão, é o delírio e a alucinação, que são formas de pensamento psicótico, né? E la conduite, que são os comportamentos, né? Também os sintomas corporais, os sintomas motores são considerados também sintomas positivos na esquizofrenia. Mas nós vamos fazer uma abordagem medicalizada da esquizofrenia como um seminário, para que também nós conheçamos o discurso da psiquiatria a respeito da psicose, especialmente da esquizofrenia, que é aquela que funciona como padrão para essa estrutura, para a estrutura psicótica. A estrutura do sujeito e sua clivagem na psicose. O sujeito é todo louco? O sujeito é todo louco ou o sujeito pode ser parcialmente louco e parcialmente neurótico? É o que nós percebemos na clínica. Eu acho que a doutora Camila também tem visto pacientes, não tem visto pacientes com esquizofrenia, e você percebe um lado neurótico do sujeito e um lado psicótico do sujeito. Então nós não temos... Há casos em que haja uma clivagem em milhões de pedaços do sujeito em que ele se torne totalmente psicótico, né? Mas em grande parte nós temos lá o sujeito normal, o sujeito neurótico, e temos o sujeito psicótico. É muito importante termos isso em mente. E eles se aliando, o analista ou o médico se aliando com a parte neurótica do sujeito, ele consegue uma transferência muito boa. Embora nós temos a neurose de transferência. E temos também a psicose de transferência. A transferência psicótica também se dá com o analista, né? Em que o analista, ele é um elemento da estabilização, né? Da estabilização da psicose. Ele vai ajudar o analisando, mesmo que esteja sendo tratado com a quimioterapia, né? Que nós temos hoje, no período que Lacan viveu, pelo menos até mais tarde, só a partir de 1950 é que nós começamos a ter o Aldol como uma quimioterapia para a psicose, né? Então, vejam vocês, é necessário reconhecer isso e não considerar o louco numa visão vulgar. Não, nós não podemos ser vulgares. Nós temos que aceitá-lo como sendo sujeito normal. O todo louco é raridade na clínica. O todo louco é uma raridade na clínica. Tem alguma metonímia e metáfora, né? Eu disse, uma parte é psicótica, uma parte não psicótica, né? E ainda tem aquela teoria, uma parte psicótica e a outra não psicótica. Podemos dizer assim, de maneira prática na clínica analítica. O Dr. Bill falava dos pontos psicóticos da personalidade, mas não para falar do psicótico, mas para dizer que todos os neuróticos têm os pontos psicóticos da personalidade, né? Na sua personalidade. E que nós temos um núcleo de loucura original. Isso, todos os teóricos da psicanálise admitem que há uma loucura original ligada ao período da la langue, da língua, da la langue, né? Ou a posição esquizoparanoide, né? Em que o bebê tem alucinações, delírios, fantasias do seio bom, do seio mau, o seio se torna um monstro, né? E o discurso da mãe, interagindo com esse discurso psicótico do bebê, é o choro que as mães normalmente distinguem, o choro do cocô, o choro de mamar, o choro de urinar e o choro do terror sem nome.
das fantasias que o bebê tem, e Melanie Klein é inteligentíssima em lançar essa teoria e fazer essas observações, porque o bebê, ele não conhece o mundo, a retina dele não conhece as imagens do mundo. No nascimento ele não enxerga ainda, né? Ele só cheira, tem o odor da mãe, escuta a voz e tem o tato da mãe, né? Então, o todo louco é a realidade da clínica, tem alguma metonímia e metáfora, né? O não todo louco traça a rotina dos profissionais que trabalham com a psicose. A maioria é não todo louco. Não todo louco. O sujeito psicótico, um discurso com confusão do nome do pai e perturbação na cadeia de significantes e em pobreza de metáfora e metonímia. O sujeito psicótico, podendo ser todo ou não todo, mas a grande maioria é não todo. Ok? O significante lacaniano como elemento estruturador do inconsciente. Lacan é um revolucionário da linguística, ele retira a teoria do significante de Jacques, ele tira a teoria do significante de Ferdinand de Saussure, o significante sem significado pré-estabelecido, o significante desconectado de um sentido, porque dentro da teoria de Ferdinand de Saussure, na linguística geral, a obra que foi montada depois da morte dele pelos seus discípulos, ele diz, para cada sentido tem um significante, para cada significante tem um sentido. Não é essa a verdade. Não é essa a verdade. Mesmo na linguagem comum, por exemplo, na linguagem do poeta, determinados poetas, é incompreensível o seu texto. E quem é leitor de poesias, lê por prazer, para fazer a catarse de emoções, ou para criar teorias sobre os versos do poeta. Mas o discurso do poeta, às vezes, é mais complexo do que o discurso do psicótico. Mais complexo do que o discurso do psicótico. Por isso, o discurso do psicótico deve ser respeitado, deve ser recebido com carinho, com atenção, pelo psicanalista, né? O significante singular é um significante sozinho, que eu quero dizer aqui. Nada significa. Só tem sentido na cadeia dos significantes. O significante sozinho não significa. Claro que o analista escuta uma cadeia de significantes. Um significante sozinho não tem valor. Aqui nós temos, olha, que o sujeito fala e tem a escuta, né? Aqui é o ponto de basta, né? E aqui é uma cadeia de significantes, toda essa linha aqui. Então, há uma retroação pontuativa, uma pontuação retroativa, e aqui nós temos, então, o sentido do significante. Esse A é o grande outro, de Lacan, a voz de quem fala, né? Estou analisando, e aqui é o sentido que ele descobre saindo dessa posição da cadeia de significantes para essa posição. Ok? Então, ele só tem sentido na cadeia de significantes. Nós temos que relembrar isso. A cadeia de significantes produz discursos. Sim. O significante só tem sentido para outro significante. Lacan. O significante representa o sujeito para outro significante. Eu tenho S1, eu tenho o significante S1, tem S barrado, que é o significante. Lacan costuma mostrar o significante como o S barrado. Não tem aqui. Seria... o S barrado está aqui. O S barrado, né? Então, o significante representa o sujeito para outro significante. Então, S1, S barrado, S2, S barrado, S3, S barrado, né? É a maneira matemática de representar esse aforisma de Lacan. O significante lacaniano, tanto no psicótico quanto na estrutura parcial neurótica, daquele que é chamado de psicótico, só tem sentido de acordo com a létia e desejo do analista. A verdade, o analista buscará a verdade. A verdade é um meio dito,
né, do ponto de vista lacaniano. Na verdade, é um meio dito. E, obviamente, aletheia, em grego, né, que é o negativo de lete, lete é esconder, né, e aletheia quer dizer o desencobrimento de alguma coisa. A verdade em grego, até hoje no grego a palavra aletheia é aceita como verdade. E o desejo do psicanalista, o analista vai ajudar o analisando a construir estabilização do seu quadro e conseguir interpretar os sintomas positivos como parte daquilo que nós chamamos de, que Lacan chamou de jugement, o juízo, a razão, não é? Os pensamentos, a parte racional. O analista precisa de ser muito inspirado para atender esse paciente, ter inspirado, ter gosto, ter generosidade e outras características que talvez a gente venha a dizer mais na frente. Ante o discurso hermético do louco, porque há discursos muito herméticos e há outros mais abertos. É claro que todo discurso do louco ele está ligado à personalidade, né? A história da personalidade, a estrutura da personalidade. Ante o discurso hermético do louco, o analista deve se colocar como mestre ignorante. Essa palavra mestre ignorante, pelas vias socráticas, eu andei olhando um livro que eu estou lendo, de Jacques Rancière, o mestre ignorante, né? Do filósofo francês Jacques Rancière. Aliás, a França é o país da filosofia, né? Que nós não deveríamos atacar, brigar com a França, criar problemas, né? Enfim, mas a política ela é desalmada, né? A política é desalmada. Mas eu estou lendo O Mestre Ignorante, de Jacques Rancière. O mestre ignorante era como Sócrates se considerava, né? Sou o homem mais sábio de Atenas, porque só sei que nada sei. Exatamente usando a sua ignorância, Sócrates fazia o diálogo, a maiêutica, que era o diálogo com a juventude ateniense, buscando neles o saber, e como aconteceu com o Meno, o escravo que conseguiu resolver problemas matemáticos em uma conversação com Sócrates, né? Então o analista deve ser o mestre ignorante. Ele é indicado por Lacan de uma maneira diplomática, de uma maneira bonita, estética, como sujeito suposto saber. Sujeito suposto saber é um sujeito que supõe-se que ele sabe, que se supõe que ele saiba. Mas eu acho que esse sujeito suposto saber pode ser também um sujeito não saber. Porque o analista, ele quando recebe o seu analisando no tratamento inaugural ou nas entrevistas preliminares, ele não sabe muita coisa, ele não sabe do analisando. Ele tem uma teoria da psicanálise, ele tem uma teoria de si mesmo, pela sua análise didática, que é muito importante, mas ele é completamente ignorante do sujeito que chega ali com uma psicose, né? Eu acho importante que ele seja o mestre ignorante dentro do estilo socrático. Freud, obviamente, se inspirou, obviamente tem Lacan, ele também, obviamente, era um mestre ignorante, né, pelas vias socráticas, tanto que ele, do Seminário 8, ele estuda o banquete, de Platão, onde Sócrates funciona como o grande psicanalista dos intelectuais que estavam ali ao redor da mesa, cada um fazendo um discurso sobre a verdade, o amor, né? O amor é uma grande verdade do mundo humano, né? O amor, eu diria, o amor castrado, o amor edipiano, ele é necessário para que o mundo subsista. Os discursos de Lacan nos ajudam na leitura da psicose. Aqui embaixo nós temos os 4 discursos. O U é o discurso do universitário, né? É o discurso do universitário, o M é o discurso do mestre, o H é o discurso da histérica, o A é o discurso do analista, né? Se nós começarmos aqui do mestre, né? Nós fizemos um movimento para a direita, por exemplo, do M para o H, onde estava o discurso do mestre vai ficar o discurso da histérica, né?
Se fizermos outro movimento aqui do discurso da histérica, vai ocorrer que o discurso do analista aparecerá. E se fizermos um outro movimento do sentido horário, né, aqui no discurso do analista, nós vamos ter o discurso do universitário. O analista usa o discurso do mestre. O discurso do mestre é usado nos tratamentos inaugurais, nas entrevistas preliminares, nas conferências, nos seminários, é o discurso do mestre, sim. Mas às vezes nem tanto, porque o discurso do mestre é um discurso duro, um discurso como o discurso do louco, né? Às vezes eu acho que o discurso do mestre e do louco tem uma grande equivalência. O discurso do louco é autoritário, impositivo, poderoso, megalomaníaco, e às vezes o analista tem que trabalhar com esses sintomas positivos, né? Sintomas positivos para que eles tenham um espaço menor na estrutura do sujeito, tal qual aconteceu com Daniel Paul Schreiber, aquele que escreveu As Memórias de um Doente dos Nervos e publicou em 1903 a obra como texto advocatício para que ele pudesse reaver os seus direitos civis no tribunal. E ele conseguiu, né? E que Freud veio a ler em 1911 e todos nós temos que ler nesse seminário, nesse semestre que nós estamos estudando a psicose, todo mundo vai ter que ler realmente o livro As Memórias de um Doente dos Nervos. Nós vamos dar um seminário sobre ele. Um seminário sobre ele. O grande delírio dele é um delírio de ser a mulher de Deus, né? Tem um momento em que ele fala como seria bom ser mulher e copular com um pênis, né? Mas finalmente ele se sentiu muito irritado com esse tipo de delírio, né? Um delírio homossexual, Deus sendo uma figura masculina, né? Um delírio homossexual. Ele ficou muito irritado e mais tardia ele acaba se colocando como a concubina de Deus, que seria fecundada pelos raios do sol, transmissores dos espermatozoides divinos. E ele, como mulher, pariria a nova raça pura alemã. Parece que tem alguma coisa, assim, uma ligação, não sei, o pensamento de Schreiber com a teoria da raça pura que rolou no período do nazismo na Alemanha. Eu não sei se tem alguma, mas pode ter tido alguma influência, alguém leu o trabalho da família Schreiber. A família Schreiber era uma família muito educada. Quando ele teve o seu segundo surto, ele teve um primeiro como juiz de primeira instância e tem um segundo surto quando ele foi nomeado um mês após presidente do Supremo Tribunal da Saxônia do Reino de Saxe, né? Então vejam vocês, lembrando a tetralogia discursiva de Lacan, o discurso do mestre, do universitário, da histérica e do analista, isso eu já falei, né? O discurso do mestre e o do louco, eles se parecem muito, eles são bastante parecidos. Por isso que eu digo que o analista tem condições de dialogar com o psicótico de maneira muito eficaz, muito eficaz. Os privilégios discursivos da loucura. O louco privilegia o discurso do mestre. É o discurso do mestre que ele usa. São falas fortes, né? Poderosas, sempre o criticando, sempre dizendo coisas desagradáveis. São coisas que saem do seu super-eu, do inconsciente, que é super-eu, saem do seu... É claro que não é do nada que rola, sai da estrutura significante, daquilo que está recalcado e foracluído, né? Que está no discurso do louco, não vem do nada. Muitas pessoas pensam que ele é louco por nada. Não, não é por nada. Faz parte da personalidade dele, né? O louco, aquele discurso delirante e as alucinações, né? E também alguns problemas motores, que nós chamamos de sintomas positivos, né?
É claro que o louco teve o seu período de privilégio e de nobreza na Grécia clássica, né? Como consultor, como consulente nos templos gregos, em Roma também eles tiveram o mesmo privilégio, tinham a capacidade de aumentar a publicidade dos candidatos a cônsules em Roma, e aqueles que tivessem maior número de crises epiléticas e crises psicóticas normalmente eram eleitos, porque os loucos eram considerados os enviados dos deuses. Que coisa linda, né, gente? Enviados dos deuses lá na Grécia e em Roma, né? Não havia nenhum preconceito. O preconceito contra a loucura, ele veio quando começou o renascentismo, né? O pensamento, o racionalismo renascentista, e aí é que apareceu a nau dos loucos de Hieronymus Bosch, né? Foi no pré-renascentismo, no período renascentista, em que não, o louco não tem a razão. Tem a razão, sim. Ele tem razão. E nós já mostramos isso no nosso trabalho, né? Não tendo razão, ele deve ser punido, ser chicoteado, se for, enfim. A histérica também, né? A histérica, ela foi colocada também num local muito ruim na Renascença, em 1894, parece, se eu não me engano, se eu não me enganei da data, fizeram o Malleus Maleficarum, que era o manual para os inquisidores estudarem as mulheres histéricas e ver se elas tinham sinais de que seriam bruxas, né? Então, repetindo, o louco privilegia o discurso do mestre em face à pobreza metafórica e metonímia. O louco, por ser não todo louco, pode ser receptivo ao discurso do analista. Sim, com certeza. O analista se alia com o lado não psicótico. Ele se alia com a estrutura não psicótica. É claro, aí é uma transferência, uma neurose de transferência, mas também ele dialoga com o lado psicótico, e aí nós temos uma neurose, uma psicose de transferência, né? Interessante que Daniel Paul Schreber ficou 8 anos internado na clínica do Dr. Weber, e ele não era psicanalista, ele era psiquiatra, né? E ele, no início, ele dormia numa grade, em um quarto com grades de ferro, porque ele tinha urros contra Deus, né? Mas aos poucos ele foi estabilizando, sabendo separar os delírios e as alucinações. Ele sabia separar, ponto de ter etiquetas suficientes para jantar com o rei da Saxônia, a convite do Dr. Weber, e apresentar as suas ideias do direito, da filosofia, da literatura, porque ele era um homem extremamente instruído. Extremamente instruído. Ler as memórias de um doente dos nervos fará muito bem, que todo mundo gostará. Tenho certeza que terá muito prazer em ler o texto dele, né? Muito bem escrito. Como que uma pessoa que não tem razão escreve um livro tão maravilhosamente elaborado, com estilo, com gramática alemã, tudo correto? Não, a teoria da desrazão cai fora. Tchau, tchau dessa, não tem sentido, né? Então, até a histérica entrou no jogo, né? E o louco, por ser não todo, pode ser receptivo ao discurso do analista. O lado neurótico e o borderline do louco aceita o discurso da histérica. O discurso da histérica é o discurso de uma pessoa comum, de uma pessoa que tem um transtorno comum. Ele não é um endemoniado, ele não é enviado de mundos divinos e etc., né? Então, é muito importante o analista ter esse carinho para com o psicótico no seu fazer psicanalítico. O louco e o discurso do analista. No encontro entre o louco e o analista, há um diálogo entre os dois discursos. Isso. Tudo sustentado pela neurose de transferência, pelo lado neurótico
da personalidade ou do sujeito, né? E pela psicose de transferência, que é uma transferência feita pelo lado psicótico do sujeito, né? O discurso do louco se instala no automatismo mental. Aliás, eu não estou falando aqui de análise, houve um pulo. O discurso do louco, ele está dentro do automatismo mental. Esse termo é de Dr. Gatien Gaëtan de Clerambault, professor de Lacan. Automatismo mental, ser falado e falar. O louco é falado e ele fala. Mas nós, neuróticos, também falamos e somos falados. Nós não temos consciência de tudo que nós falamos. Quando deitamos no divã do analista, ali é que começa a aparecer inconsciente a reveria, né? Inconsciente demais. Aparece inconsciente demais. Porque, como os psicóticos, nós não somos conscientes do que falamos. Nós não sabemos o que falamos, né? O nosso inconsciente aparece na sessão de análise, né? Agora, o inconsciente do louco, muitos falam que está a céu aberto, que o significante, que a estrutura dos sintomas positivos, delírio e alucinação, estão praticamente visíveis, eles chegam com muita clareza para o analista, né? E que o analista construa interpretações que ajudem o analisando, né? E colocá-lo no mundo da razão é muito importante. E Lacan coloca lá os 3 elementos, que é a afetividade, a razão e a conduta, né? E a conduta, o comportamento, né? Da pessoa. Os 3 elementos fundamentais da tese dele. A dialética subjetiva do louco. O sujeito suposto saber do psicótico. O sujeito suposto saber, esse tema é lacaniano, é imaginariamente ingente, é muito grande. O sujeito suposto saber do psicótico. Originário do sujeito neurótico, do louco, que Lacan chamou de normal. Da onde vem esse discurso? Esse discurso do sujeito suposto saber do psicótico? Ele tem uma conexão com o mundo da Lalang, da Lalang, da língua fundamental. Aliás, o doutor presidente Schreber, ele fala em língua fundamental, que ele ouvia uma língua que não era o alemão, uma língua mais antiga e mais arcaica do que o alemão, la langue fondamentale. Então vejam vocês, o sujeito suposto saber é o analista com sua caritas e humilitas. Sim, o analista com sua caridade, o amor, caritas aqui é no sentido de amor em latim, né? E humilitas e humildade. Não fazer juízos de valor, julgamentos morais sobre o psicótico, porque isso é feito ainda pela humanidade, ainda não houve uma aceitação total dos psicóticos como pacientes, como não é. Há famílias que inclusive não aceitam quando recebe o diagnóstico de esquizofrenia para um membro da família, etc. Talvez os psiquiatras dos serviços públicos de psiquiatria nem dê o diagnóstico de esquizofrenia para que eles não fiquem tão espantados, porque aí a família recebendo um diagnóstico desse, eles teriam que passar por aulas, né? Aulas de treinamento para ver que são sujeitos normais, né? Então o sujeito sabe no discurso delirante, deve sentir, que sabe no discurso delirante, deve sentir a caritas, a humilitas. Caritas é amor, né? O amor mundi em latim. Humildes a humildade do analista como ponto de saída terapêutica, porque ele é um ponto de salvação para o psicótico. O real do delírio e alucinação. No real simbólico imaginário, tira-se o imaginário e o simbólico para escutar e dar sentido ao sem sentido que delira. É claro que nós vamos, esse sem sentido proveniente do delírio e da alucinação, nós vamos trabalhá-lo, é um real que aparece.
Eles são o avatar do real. E nós vamos utilizar o simbólico que está em nós e que também está no paciente psicótico para fazer as interpretações. Interpretar de maneira clara, de maneira objetiva, sem muitos meandros, para que ele possa bem compreender o trabalho do analista. O discurso delirante ativado do sujeito acolhe a transferência psiconeurótica, como eu expliquei, lado psicótico, lado neurótico, né? No acolhimento da transferência psiconeurótica, o analista tem a chance, eu grifei essa chance, de introduzir o discurso da histérica e o seu próprio discurso, que é o do analista, né? Então, o Dr. Bill tinha um paciente que sempre que chegava para ser analisado, ele dizia: eu vou botar um pedaço do meu eu ali no canto da sua sala. Quando eu sair, eu pego de volta. Está bem, né? Antonin Artaud e sua escuta pela letra, né? Interessante esse caso, já sabemos, conhecemos, vamos repetir. Seus escritos funcionam como medida para seu delírio e modula, é um grande cineasta, teatrólogo, escritor de poesia, teatro, do movimento surrealista francês, do início do século, né? Seus escritos funcionam como medida para o seu delírio e modula a aplicação da eletroconvulsoterapia pelo Dr. Ferdier em Rodez. Então, o Dr. Ferdier, ele mandava os textos para o Dr. Rodez ler, e de acordo com o livro do delírio, ele dizia: não, está na hora de aplicar uma dose de eletrochoque. Mas que hoje, ao voltar, e voltou agora da psiquiatria, a eletroconvulsoterapia para aqueles casos que são considerados que não respondem de nenhuma forma à psicanálise e à quimioterapia, né? Então a eletroconvulsoterapia em sala de cirurgia, com anestesia geral, ela voltou e está sendo aplicada em alguns casos, né? Aquele caso que nós comentamos não precisou, melhorou com a quimioterapia. Ok. Então, hoje nós temos, obviamente, psicoterapia, a sua hand in hand, ao nosso alcance, temos a psiquiatria, a psicanálise, a quimioterapia, em benefício do louco, que assim, lacanianamente, alcança o paraíso da normalidade. O sujeito é normal. Porque o sujeito é uma construção do analista. O analista vai colocar um sujeito. E quando Lacan, pergunta: e a psicose, doutor Lacan? A psicose é uma questão de sujeito. É uma questão de sujeito. Tratar o louco com os discursos lacanianos. A parte psicótica ignora a língua que fala. Já falamos nisso. E os neuróticos também ignoram boa parte da língua que fala. Então, falemos com a parte do psicótico que não faz. Ok? O sujeito não todo psicótico entende a língua do analista. O sujeito não todo psicótico, trazendo o real da interpretação para o espaço simbólico do sujeito. Então nós queremos dizer aqui que o sujeito tem a razão. Ele não é o sujeito da desrazão. Isso nós não podemos utilizar essa nomenclatura. Lacan fala: reflitam um pouco sobre o que é a leitura. O que vocês chamam leitura? Qual o momento ótimo da leitura? Leitura também é uma coisa muito ligada, que tem muitos traços psicóticos, né? Ler não é fácil. Nós lemos um texto várias vezes e entendemos de maneiras diferentes cada vez que lemos. O outro lê o mesmo texto que eu, entende diferente. Um poema ao ser lido por 1000 pessoas, são 1000 interpretações diferentes. Porque não há nada mais próximo do discurso do louco, do discurso delirante, do que a poesia, que é uma coisa fantástica. Por isso eu aconselho todos os analistas a lerem poesias, porque vai aumentar a sua acuidade na escuta do discurso do delirante. O que vocês chamam de leitura? Qual o momento ótimo da leitura?
Quando vocês estão seguríssimos de que vocês leem? Quando? Vocês me dirão que isso não suscita nenhuma dúvida e que se tem o sentimento da leitura. Há muitas coisas que aí vão de encontro a isso. Coisas que não funcionam na leitura. Nos sonhos, por exemplo, há que se lembrar dos sonhos, que os sonhos têm uma sintaxe próxima da psicose, não é isso? No discurso psicótico. Temos o sono nível 1, sono nível 2, sono nível 3, sono nível 4, chamado sono REM, Rapid Eye Movements, quando numa clínica de sono, o paciente começa a mexer com os olhos para lá e para cá e olhando para cima. Ele está sonhando, tá certo? O eletroencefalograma do paciente acordado, quando ele dorme, do sono 1 não tem um eletroencefalograma, um traçado. No 2 tem outro traçado, diferente. No 3 tem outro traçado. No 4, o traçado, quando ele sonha, tem o mesmo traçado do estado vigil. Isso é fantástico, né? O eletroencefalograma de quem sonha, no instante que sonha, é igual ao eletroencefalograma do estado vigil e diferente do nível 1, 2, 3 do sono. Isso é fantástico, que mostra que a loucura, o discurso psicótico do sonho é parte normal do nosso sujeito, né? E que nós, analistas, trabalhamos com ele numa boa, fazendo interpretações, às vezes de coisas que estão ali no real, né? Mas a gente usa sempre o simbólico para interpretar. Há muitas coisas que aí vão de encontro a isso. Nos sonhos, por exemplo, podemos ter o sentimento de ler alguma coisa. Sim, ele acha que os sonhos até são mais claros que determinados escritos. É claro, uma poesia, dependendo do estilo do poeta, a gente não entenderia nada. Ou nem queira entender, e o poeta nem ele entendeu, e ele não quer que entenda. Leia o poema, sinta, faça a catarse de emoções, pronto, acabou. É impossível decifrar determinados textos poéticos. Podemos ter o sentimento de ler alguma coisa, quando manifestamente não podemos afirmar que haja correspondência com um significante. A absorção de certos tóxicos pode nos conduzir ao mesmo sentimento. Tóxico quer dizer drogas aqui, né? Isso não nos dá a ideia de que não podemos nos fiar na apreensão fundamental da coisa e que é preciso fazer intervir a objetividade da relação do significante e do significado. Isso que é uma construção do analista. O analista escuta alguns significantes, ele bota os significantes dele e complementa a cadeia de significantes para fazer uma interpretação. É aí então que o problema realmente começa e com ele as complicações. O sujeito do psicótico é normal, repetindo Lacan. Obrigado.